O filme abre com Bob, um adolescente prestes a entrar na fase vida adulta. Só que tem um detalhe. Hoje é o exame de francês. A sala está em silêncio, todo mundo concentrado. E o Bob? Tá viajando nas meninas que estão dançando na sala ao lado. Ou seja, a mente dele está em qualquer lugar, menos no francês. Quando a prova termina, Bob sai da sala já com aquela certeza no peito. Ele foi mal. Ele tenta lembrar as questões, tenta se convencer, mas não adianta. O olhar dele é de derrota. E aí chega o melhor amigo para consolar, metendo a clássica: esquece isso, mano. O verão tá chegando. Bora curtir as férias e as garotas. E no meio dessa conversa, aparece Bonnie, a paixão secreta do Bob. Ela termina a prova e fica esperando o namorado buscar. Bob até cria coragem, se aproxima, puxa papo. Mas, antes dele avançar 1 centímetro, o namorado chega. Bonnie entra no carro e vai embora. E Bob fica ali, com a coragem engasgada. É aí que entra o terceiro amigo, Billy, gritando como se fosse dono da rua. Hoje às 20h vai ter saída. E os dois tentando calar ele, porque os caras nem conta bancária tinham direito, e já queriam viver como rei. Chega a noite, e os 3 se arrumam. Bob toma banho, tenta parecer tranquilo, mas está nervoso. O amigo dá bebida para ele relaxar. E quando você acha que vão para uma festa normal, não. Eles vão direto para um bordel. Bob trava na porta. Quer fugir, mas os amigos o empurram. Eles entram, não são recebidos com sorrisos, e cada um é levado para um quarto. Só que o clima, que parecia aventura, vira um pesadelo. No quarto do amigo do Bob, a situação degringola feio. O cara é amarrado e apanha. E com Bob, o pânico bate tão forte que ele desmaia. No dia seguinte, Bob está sentado na frente do pai, levando bronca. O pai descobriu tudo. Descobriu onde ele esteve. E, principalmente, descobriu que ele fracassou em francês. E aí o pai ativa o modo controle total. Diz que os estudos vão continuar. Mas Bob precisa de notas boas e solta a bomba. Eu arrumei uma professora particular. Ela vai morar aqui por 1 mês. Bob fica mais irritado ainda, porque ele não quer estudar. Ele só quer viver o verão. Só que pouco tempo depois, enquanto Bob está relaxando, ele vê na piscina uma mulher se aproximando. Terry, a tutora. E o Bob simplesmente trava, porque Terry é linda, segura, cheia de atitude. E o coração do garoto dispara na hora. Terry se apresenta e já manda: vamos começar as aulas o quanto antes. Bob tenta adiar, foge, mas não tem escapatória. Mais tarde, Terry encontra o pai do Bob e o cara joga a pressão toda em cima dela. Bob tem muita dificuldade. Ela tem que fazer ele passar e ainda adiciona um bônus se ela conseguir. Terry ouve isso e pensa: dinheiro mais lugar para ficar? Ótimo. No dia seguinte, as aulas começam na beira da piscina, mas Bob não escuta nada. Ele diz que odeia francês. Terry responde firme: você vai aprender de qualquer jeito e vai passar. E quando Bob provoca perguntando o que ela ganha com isso, Terry abre um pouco do jogo. Ela está precisando de grana e também está fugindo de um passado com um ex-amante que deixou ferida. Só que Bob, adolescente sendo adolescente, quer saber tudo da vida dela. Idade, namoro, casamento. E Terry corta. Concentra nos estudos. Enquanto isso, os amigos continuam puxando o Bob para confusão. Eles acabam envolvidos com uma garçonete chamada Sylvia, que aceita ficar com eles porque foi paga. Só que, quando tudo parecia controlado, surge o namorado dela com uma gangue, procurando ela desesperadamente. Sylvia manda Bob correr, porque se pegarem ele, vai dar ruim. Bob se veste às pressas, tenta fugir, se esconde até debaixo de carro, e o amigo dele apanha de novo, confundido com Bob. Por pouco eles escapam. Depois disso, Bob fica cada vez mais agitado, sem dormir, andando pela casa e sempre voltando para o mesmo lugar, a piscina. Ele começa a observar Terry em silêncio, meio hipnotizado, e vai ficando perigoso, porque ele segue ela, tenta chegar até o quarto dela, até que Terry percebe e dá um chega para lá. Para com isso, vai dormir.
Amanhã a gente conversa. Só que o sentimento já está crescendo. Bob começa a se apaixonar de verdade e decide uma coisa: se ele estudar e melhorar, talvez ela olhe para ele diferente. E ele melhora. Terry fica feliz com o progresso e leva Bob para jantar. Mas não é só para comemorar. Ela começa a ensinar habilidades que ele nem sabia que precisava, como impressionar garotas, como se portar, como ganhar confiança. E é aí que o passado de Terry reaparece na pior hora. Don, o ex-amante, aparece no mesmo lugar querendo reconectar. Terry não quer. Don insiste. Vê Bob com ela e fica incomodado. Terry e Bob fogem dali. E Don tenta barrar, mas falha. Só que Don não desiste. Em outra noite, Terry sai para encontrar Don. Chega na casa dele, procura e ouve vozes na garagem. Quando ela chega, vê Don com outra mulher. A verdade cai como um soco. Ele traiu ela. Terry volta destruída para casa e nessa mesma madrugada, Bob chega e encontra Terry bêbada e arrasada. Ela confessa que foi traída de novo e Bob, vendo a brecha, abre o coração. Ele diz que quando ela está perto, ele se sente bem, que Don não merecia ela, que ela devia ter sido valorizada. Terry se acalma, dá um beijo nele e vai dormir. Mas ninguém consegue dormir de verdade. Mais tarde, Terry vai até a piscina e olha para o quarto do Bob. Bob também aparece, e dessa vez Terry não briga. Ela puxa ele para perto, e o que era professora e aluno começa a virar outra coisa. A distância desaparece, e o relacionamento começa. A partir daí vira rotina, estudo, e depois encontros escondidos. Bob começa a ir até a aula de aeróbica dela só para olhar, e ele vai mudando por dentro. Fica mais confiante, mais vivo, mais homem na cabeça dele. Chega o aniversário do Bob, festa em casa, música, bebida, todo mundo se divertindo. E em meio à festa, o pai liga para Terry perguntando sobre os estudos. Terry diz que Bob está se esforçando, e o pai fica satisfeito. Mas aí ele cruza a linha e faz um comentário indevido para Terry. Terry explode, insulta ele e sai. Mais tarde, Bob vai até o quarto dela. Terry tenta resistir, mas Bob confessa: "Eu tô apaixonado por você." E Terry não consegue segurar. Eles passam a noite juntos. De manhã, Bob acorda em pânico e volta correndo para casa antes do pai ver. Só que o perigo tá batendo na porta. Don aparece de carro e Bob sai para impedir. Don não respeita e Bob perde a cabeça. Ele pega a arma do pai e aponta. Don acha que é blefe até Bob disparar e Don fugir apavorado. Depois disso, os pais viajam por alguns dias. Bob fica eufórico. Agora ele pode ficar mais tempo com Terry, até dar folga para o empregado da casa. Mas o pai volta inesperadamente e pega os dois juntos. Ele entende na hora o que está acontecendo. No dia seguinte, Bob faz o exame de francês e passa. Terry fica louca de alegria. Bob também, mas já sente a tristeza. Ela vai embora. E então vem o golpe mais sujo do pai. Ele chama Bob e revela que já sabia do romance. E pior, ele incentivou Terry a se aproximar do Bob para ele se apaixonar. E assim, estudar mais. E confirma que ela recebeu uma grande quantia por isso. Bob fica furioso, enfrenta o pai, sai da sala explodindo e vai direto na Terry. Antes dela explicar qualquer coisa, Bob ataca com palavras pesadas. Terry fica devastada. E então revida, dá um tapa nele. Bob sai transtornado. No caminho, dirigindo a scooter sem pensar, ele sofre um acidente. A roupa rasga, ele se machuca de leve. Mas não é grave. Naquela noite, Bob vai até a casa de Bonnie. Ela estranha o estado dele, mas aceita conversar. Bob junta coragem e confessa tudo. Que gosta dela, que quer estar com ela. E Bonnie, que já tinha terminado com o namorado, aceita. No dia seguinte, Bob procura Terry. Pede desculpas pelo que falou. Diz que estar com ela deu confiança para ele e que agora ele finalmente conseguiu confessar o que sentia por Bonnie. Terry ouve, perdoa, se despede com carinho e vai embora. E Bob fica com o que sobrou daquele verão. Uma nota salva,
um coração marcado e uma vida que, depois de tanta confusão, finalmente começou a mudar. E assim termina essa belezura de filme. Me conta se curtiu nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like maroto para ajudar no canal. Um beijo e muito obrigada, minha linda alcateia cinéfila. Até o próximo filme.